sobre o Windows Explorer, eu gostaria de mostrar para vocês a utilidade de um comando chamado abrir e de um comando chamado abrir com. Então eu quero mostrar a utilidade desses dois comandos, o comando abrir e o comando abrir com. E onde é que tu encontraria esses dois comandos, certo? Então para isso, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui o meu computador e vou acessar o Windows Explorer e aí então nós vamos ver isso na prática, certo? Acompanha comigo aqui então. Vou pegar o meu computador, vou acessar o programa Windows Explorer, clicar aqui no menu iniciar, na opção computador. Com isso eu tenho acesso, observa aí na imagem, às unidades de armazenamento do meu computador. Eu vou clicar aqui em disco local C, que é o disco rígido. Vou localizar uma determinada pasta chamada concursos. E agora eu vou ampliar bastante para te enxergar que dentro dessa pasta chamada concursos eu tenho aqui um arquivo chamado provas.doc. Pois bem, eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre esse arquivo. Então seleciono o arquivo, clico com o botão direito do mouse. E aqui eu tenho uma opção chamada abrir com. Essa opção é interessante porque quando o usuário clica com o botão direito do mouse sobre o arquivo, e aí ele escolhe a opção abrir com, eu posso escolher com qual programa eu desejo abrir esse arquivo. Porque quando o usuário aplica um duplo clique sobre o arquivo, ele vai abrir o arquivo com o que nós chamamos de programa padrão. Exemplo, se eu tenho um arquivo .docx, o programa padrão desse arquivo .docx é o Word. Então aplicar um duplo clique com o botão esquerdo num arquivo com a extensão docx, vai abrir o Word, provavelmente, porque ele é o programa padrão da extensão docx. Mas, de repente eu quero abrir esse arquivo, que a princípio é o padrão do Word, eu quero abrir no LibreOffice Writer, que é um outro editor de textos, mas que também consegue abrir o arquivo docx. Então eu clico com o botão direito do mouse sobre o arquivo, aparece um menu, que a gente chama de menu de atalho, menu de contexto ou menu rápido, e nesse menu tem a opção abrir com, onde eu vou poder escolher com que programa eu desejo abrir esse arquivo. Por exemplo, eu vou escolher aqui abrir com o LibreOffice Writer, e ele vai abrir esse arquivo com esse outro programa. E ainda poderia, inclusive, clicar aqui onde diz escolher programa padrão, observa aí de forma ampliada, escolher programa padrão, para escolher qual vai ser o programa padrão para abrir esse tipo de arquivo. Porque de repente eu posso alterar o programa padrão. O arquivo a princípio é aberto com o Word como programa padrão, mas eu quero fazer do Writer o programa padrão desse tipo de arquivo. E posso. Basta clicar com o botão direito, escolher abrir com e pedir para escolher o programa padrão, certo? Bem, questão bem interessante aí para entender o que significa dentro do Windows Explorer o comando chamado abrir com. Porque o comando abrir tradicional, que está aparecendo aí na tua tela, o comando abrir tem como resposta de prova abrir com o programa padrão, que é a mesma coisa do que aplicar um duplo clique com o botão esquerdo. Mas a ideia do abrir com é poder escolher com que programa tu deseja abrir aquele arquivo. E aí não precisa ser necessariamente o programa padrão, não precisa ser obrigatoriamente o programa padrão. Aí tu pode escolher abrir com outro programa que não obrigatoriamente programa padrão, certo?